Paz do Senhor, meus amados irmãos. Desejo que todos estejam bem. Palavra do Senhor que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Diz assim, versículo 1: No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E tudo que foi feito, sem ele nada se podia fazer. Meus amados irmãos, no princípio era o Verbo. Eu quero dizer, essa expressão, o verbo, na gramática, é uma palavra que demonstra modo, ação, né? O verbo na gramática ele é dividido, tem várias divisões no verbo. Uma palavra que não tiver um verbo, ela não tem muito sentido. Só tem sentido se tiver a presença do verbo. O verbo se divide em três partes: presente, passado e futuro. Esse passado também chamado de pretérito. Esse passado, ou pretérito, tem uma subdivisão: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Aí como é isso? O passado que passou, aconteceu agora, é o pretérito. O imperfeito é que passou há um certo tempo, há um determinado tempo já, uma semana, um mês. Mas o mais que perfeito é aquele verbo, fato que aconteceu há muito tempo atrás, muito distante, é bem distante. É por isso que diz mais que perfeito. Qual é o exemplo do verbo? Andara, pretérito mais que perfeito. Ele andara assim. Você andar assim, é assim. Quando vem para a Bíblia, diz que Jesus é a base de tudo. Se ele sendo a base, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No livro de Apocalipse, que escreveu o apóstolo João, diz: no princípio, né? Em Gênesis, primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra e tudo o que deles há. Aí, quando vai para o Apocalipse, diz que ele é o primeiro, o princípio, né? Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e é o último. Ele é o princípio e o fim. Quer dizer, é o verbo, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas por que esse verbo veio habitar entre nós? Para resgatar nossas almas do mundo do pecado, né? Porque quando o homem pecou no jardim do Éden, ele entrou a morte. E a morte se estendeu a todos os homens. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas na plenitude dos tempos veio Jesus para resgatar todos nós da vida do pecado, né? Da vida do pecado. É por isso que ele é o primeiro, porque lá em Provérbios capítulo 8, a Bíblia diz que antes que tudo fosse formar, eu estava com ele. O verbo estava presente.
Antes que formasse todas as expansões, formasse as árvores, os animais, o mundo, as águas, tudo, Jesus estava com Deus. Se eu era sua aluna. Por isso que a Bíblia diz que ele é o verbo é uma base para todas as coisas. Mas que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, aceite, porque Jesus breve vem. Ele está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me